Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de geografia de hoje, nós iremos estudar sobre o relevo. Esse assunto, pessoal, está no livro de vocês, certo? Nas páginas 28, 29 e 30. Aqui nesse vídeo, eu vou abordar os principais conceitos referentes ao relevo, tá certo? Começando com o próprio relevo. O que seria um relevo? O relevo são conjuntos de formas que fazem parte da superfície da Terra. Aqui nessa imagem tem alguns exemplos dessas formas de terreno, como o planalto, as planícies, a colina, a montanha, a cordilheira, a serra, o vale e as depressões. Então, como vocês podem ver, o relevo ele pode apresentar várias formas, várias altitudes, e agora nós iremos estudar as suas principais, começando pela planície. As planícies, elas são terras que possuem pequenas altitudes e são planas ou com pequenas ondulações. Eu trouxe essa imagem de exemplo, certo? Que mostra uma espécie de campo, que você pode ver que ele é plano, mas em algumas partes ele tem algumas ondulações e tem uma pequena altitude, tem uma baixa altitude. Agora nós vamos para o planalto. Já o planalto, pessoal, eles são terras que têm uma altitude mais elevada do que as planícies, mas elas também são planas. Olha aqui os exemplos dos planaltos. Elevado, porém plana. E agora vamos dar uma olhada nas montanhas. As montanhas, elas são grandes elevações de terras. Elas geralmente têm uma altitude maior do que os planaltos. E elas geralmente possuem essa pontinha aqui, né? Como os planaltos são planos, retos, as montanhas não. E são bem mais elevadas. Agora nós vamos dar uma olhada nas variantes do relevo. O que seriam essas variantes do relevo? Elas são mudanças que ocorrem no decorrer do tempo geológico, certo? Vamos dar uma olhada nessas mudanças. Aqui eu trouxe uma imagem com algumas dessas mudanças que nós vamos ver aqui. Que tem a ilha, tem o vale e tem as cordilheiras. Aqui, as cordilheiras. Notem a diferença, né, da altitude de um terreno para o outro, né? Aqui nós já demos uma olhada na planície, no planalto, né? E na montanha. Eles estão em níveis bem diferentes em relação à altitude. Vamos dar uma olhada nas depressões. As depressões, elas são terrenos que possuem altitudes rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos localizar uma depressão. Aqui nós temos um planalto nessa imagem. E olha onde fica a depressão. Tá vendo? Ela fica abaixo, fica uma questão rebaixada. Aqui nós já temos uma depressão em relação a uma colina e uma montanha. Aqui, colina, montanha e a depressão. É um terreno mais baixo, com altitude mais rebaixada em relação ao que está ao redor dele. Agora vamos dar uma olhada nessa aqui. Aqui nós temos um planalto e uma depressão. Então, notem que nas imagens eu quis trazer diferentes tipos de relevos ao redor da depressão. Na primeira imagem, nós temos um planalto e aqui uma depressão, certo? O planalto fica mais alto e a depressão mais abaixo. Aqui ficou mais claro de se ver, certo? O planalto com a altitude mais elevada e a depressão mais baixa em relação ao planalto que está ao redor dela. Já aqui nós temos a depressão, né? Em relação ao morro e uma montanha. A altitude da montanha mais alta do que a do morro e a da depressão fica mais abaixo do que os dois.
Agora vamos falar sobre o vale. O vale, ele é um terreno menos elevado e fica localizado entre montanhas e morros. Aqui nós temos as montanhas, a serra, a colina. E aqui nós temos um vale. Só para ficar claro, pessoal, é, que a colina, certo? É a mesma coisa do que morro, certo? Colina, monte e morro é a mesma coisa, certo? Aqui nós temos a montanha, a colina e o vale. Ele é o terreno que fica menos elevado entre esses dois tipos de relevo. Agora vamos dar uma olhada no monte. Monte, colina ou morro, eles são elevações de terra que são menos acentuadas do que uma montanha, ou seja, eles são mais baixos do que uma montanha. Aqui nessa imagem nós temos o Monte Pascoal e aqui nessa outra nós temos o Monte Roraima. Agora vamos para a variante do relevo ilha. As ilhas, elas são porções de terras mais elevadas do relevo dos oceanos, dos rios e dos lagos. Aqui nessa imagem a gente vê da maneira bem clara, né? Nós temos o relevo do oceano e a ilha é a porção que fica acima do mar, certo? De um rio ou de um lago. Nesse caso, é do oceano mesmo, né? Ela fica, como vocês estão vendo, é uma porção de terra que fica mais elevada. Olha aqui, vista de cima. Aqui o oceano e uma ilha, porção de terra mais elevada. E as cordilheiras. O que seriam as cordilheiras? Elas são conjuntos de montanhas que são relacionadas entre elas. Aqui nós temos como exemplo a Cordilheira do Himalaia. São uma cadeia de montanhas, várias montanhas relacionadas. Olha aqui outra, a Cordilheira dos Andes. Tá vendo? São várias montanhas que são relacionadas. Agora vamos falar um pouco das modificações do relevo, tá certo? Vocês precisam compreender o quê? Que essas modificações, elas ocorrem de uma forma ou de outra, com a interferência do homem ou não, certo? O vento, a chuva, a água do mar, dos rios, elas agem no relevo, fazendo modificações neles. Aqui são exemplos de modificações ditas como naturais, certo? Pela ação dos ventos, das águas. Mas aqui a gente vai falar também, né? Como nós já estudamos no conteúdo anterior, é aquela modificação do ambiente que é causada pelo homem, certo? Vamos falar também um pouco dele. Nós sabemos que o homem, ele age na natureza, né? Para modificar ela, para que ele possa ter uma vida mais cômoda, né? Então, ele faz diversos tipos de alterações na natureza. Aqui temos alguns exemplos dessas modificações, né? Construção de barragens, construção de cidades. Aqui é mineração, né? Tudo isso como uma forma de melhorar a vida humana. Então, a gente também age na modificação do relevo para melhorar nossas condições de vida. Nós temos aqui as modificações do relevo que são feitas de maneira natural, certo? E aqui as feitas pelo homem, para que possa ter uma vida confortável. O que vocês irão fazer, pessoal?
Esses conceitos, eles estão nas páginas 28, 29 e 30. E vocês vão responder as questões 30 e 31. Eu acho bem importante que vocês tenham o vídeo, mas também tenham o livro de vocês, tá certo? Porque no vídeo eu estou falando, no livro vocês vão lá dar uma olhadinha se precisar de um conceito para responder uma questão. Aqui eu dou uma explicada sobre as diferenças dos tipos de relevo, certo? Mas o auxílio de vocês também é o livro. Nas páginas 28 e 29 tem tudo isso que eu falei aqui. Tem cada um dos conceitos que eu citei aqui, tem no livrinho de vocês. Respondo às páginas 30 e 31. E qualquer coisa estarei lá no WhatsApp esperando por vocês.